Esta semana nós vamos falar sobre um tema, gente, que me perdoe, mas tem me incomodado muito nos últimos dias, me emocionado, me deixando indignado com um pedaço da história de Alagoas. Eu estou falando da revisão criminal do processo Delmiro Gouveia, que teve um livro lançado essa semana no Instituto Histórico Geográfico, com a apresentação do Dr. Antônio Sapucaia, um dos personagens centrais dessa história, que levaram exatamente ao reconhecimento da inocência, 65 anos depois da condenação de Rósio Moraes e José Inácio Pia, o Jacaré, ambos acusados e sentenciados pelo homicídio que não cometeram. E foi graças a uma entrevista do Dr. Antônio Sapucaia, em 1968, ele era jornalista e advogado, que abriu-se essa revisão processual, que chegou ao fim, gente, em 1983, quando já não existiam Rósio Moraes e muito menos José Inácio Pia, o Jacaré, que morreu em 1924 pelas balas da polícia. Doutor Sapucaia, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que o senhor começasse contando um pouco como foi seu contato com o Rósio Moraes. O senhor chegou até ele porque já tinha informações ou a convicção da inocência dele, ou foi em busca de informações como jornalista? À guisa de introito, eu gostaria de expressar os meus mais profundos agradecimentos por essa oportunidade que você me concede. E com relação à sua pergunta, eu vou ser até minudente. Vocês terão a oportunidade de editar e cortar o que acharem conveniente. Veja o seguinte, eu trabalhava na Secretaria de Administração como chefe de gabinete e o titular era Zé Alves de Oliveira. O pai do Zé Alves frequentava constantemente a secretaria e um assunto que não faltava era Lampião. Aliás, é um tema atemporal, isso ainda hoje a gente vê publicações. Agora mesmo, esta semana eu estava no Instituto Histórico, chegaram 2 autores lá com 2 livros recentes sobre cangaceiro de Lampião. E em meio a essa conversa com o senhor Pedro Alves, que era o pai de Zé Alves, e eu disse... E foi da Polícia Militar? Foi da Polícia, exatamente, e perseguiu o Lampião também. Eu disse, eu gostaria demais de entrevistar o 25, que era funcionário do Tribunal Regional Eleitoral, e tinha o Barreira, que era funcionário da Secretaria da Fazenda, mas eu não me interessava muito. E em meio a isso eu disse, outro que eu gostaria, e sei que é quase impossível, era o Rósio, que foi acusado como dos mandatários... Foi condenado. Condenado. Mais grave. Delmiro Gouveia. Ele disse, eu sou amigo do Rósio. Eu, apesar de preto, criei alma branca. Aí, eu digo, senhor Pedro, o senhor vai dar um jeito para eu fazer uma entrevista. 2 dias depois ele apareceu lá. Falei com o Rósio, está tudo certo. Você marca a data e está tudo resolvido. Eu digo... Rapaz, não sei nem onde ele mora. Qual é o endereço dele? Ele disse, é na Vila de Góes Monteiro, 723, no Prado. Eu digo, ótimo, aí papelzinho anotei. 2 dias depois eu já estava lá, às 9 horas, que era a hora que eu avisei a senhor Pedro que queria. Quando cheguei, fui bem recebido por ele, graças a Deus, mas ele com aquele ar de tristeza, como não podia deixar de ser, e se colocou à minha inteira disposição. Passei a conversar com ele, eu acho que de 9 até as 11 horas. Eu não levei gravador, levei só o papel e caneta. Ele detalhou a vida dele e o período do assassinato do Delmiro Gouveia. Em 10 de outubro de 1917. 10 de outubro de 1917. É uma coisa impressionante. Eu fiquei impressionado com a memória dele. O que é que impressionou mais o senhor, a narrativa dele sobre o caso especificamente, ou sobre a tortura que o senhor aponta ali como uma coisa vital, né, para que se chegasse... Olha, Ricardo, ao resultado? Eu, para ser sincero, eu acho difícil até dimensionar isso, porque a tortura era uma coisa impressionante. Eu saí de lá impressionado com o que ele me contou e mostrou. Ele, por exemplo, chegou no peito esquerdo mostrar, isso aqui foi coice de fuzil, doutor. Ele me chamava de doutor, porque eu tinha me formado no dia 8 de dezembro de 1966. Essa entrevista foi em fevereiro de 68. Para ser sincero, eu acho difícil até dimensionar isso, porque a tortura era uma coisa impressionante. Eu saí de lá impressionado com o que ele me contou e mostrou.
Ele, por exemplo, chegou no peito esquerdo mostrar, isso aqui foi coice de fuzil, doutor. Ele me chamava de doutor, porque eu estava com a carteira da OAB, porque naquela época não havia o exame de ordem. Se houvesse, eu não teria nem até hoje tirado a carteira, evidentemente. Mas o que é certo é o seguinte, ele me chamava de doutor porque o seu Pedro Alves disse que eu estava formado e era advogado. Aí conversamos muito, ele contou, eu fiquei impressionado com a memória dele, simplesmente impressionado. Então, no final da história, eu disse, agora, Rósio, me diga uma coisa, por que uma situação desta que você conhece profundamente, em todo, com os mínimos detalhes, e você não já cuidou de uma revisão criminal? Eu disse, doutor, pelo amor de Deus, meu salário é de um contínuo do Estado. Não era nem salário, era vencimento, mas meu salário é de contínuo do Estado. Como é que eu vou constituir um advogado? Aí eu já estava terminando a entrevista, me levantei e disse, olha, vamos fazer o seguinte. Sim, aí ele disse, eu gostaria que o senhor fosse meu advogado. Porque na realidade nasceu, eu senti isso tranquilamente, que nasceu uma confiança mútua, recíproca. Eu fiquei confiando muito na palavra dele e ele ficou confiando em mim também. Qualquer coisa assim, transcendental, uma coisa que eu não sei, que vem do além, qualquer coisa nesse sentido. De sorte que ele disse, eu quero convidar o senhor para ser meu advogado. Aí eu, para aliviar o terreno um pouquinho, eu digo, olha, Rosa, eu vou lhe dizer uma coisa, se você me constituir seu advogado, o que é que vai acontecer é o seguinte, você vai voltar para a cadeia e eu vou ser preso. Assim, vamos deixar como está. Mas eu vou lhe prometer uma coisa, vou falar com um advogado, que é um dos melhores criminalistas do Estado, um advogado brilhante, homem de bem, é quase doido, é tão bom que é quase doido, eu disse a ele. Aí fiquei, digo, aí quando ele disse, e quem é esse advogado? Eu digo, é Antônio Aleixo Paz de Albuquerque. Que aí assumiu com o doutor Sapucaia essa causa. O senhor também, né? Foi advogado dessa causa. Sim. Até 1971, quando se tornou magistrado. Exato. Aí ele esbugalhou os olhos assim e disse, Toninho? O Toninho é filho de um compadre meu de Coqueiro Seco. Eu digo, pronto, é melhor. Dali mesmo eu saí direto para o edifício Breda, à procura do escritório do Aleixo. O escritório do Aleixo era no 9º andar do edifício Breda. Ele ocupava 2 salas, a 905 e a 906. Fui lá, detalhei para o Aleixo tudo que eu tinha ouvido e ele simplesmente parado. De repente ele bateu assim no birô e disse, topa a parada. O Aleixo era assim, topa a parada. Quando ele disse, eu digo, estou aliviado. Aí digo, eu vou para a secretaria, vou dar o restinho de expediente por lá e aí depois volta a conversar. Poucos dias depois, ele me telefona. Já eu deixei o endereço lá, mas ele disse, não, eu sei onde é o endereço dele. Eu disse, ótimo. Então ele foi conversar com o Rosa e quando voltou, já está certo, disse, o advogado, eu sou o advogado e você também. Você vai me ajudar nessa parada. É uma peça, esse livro, ele traz, enfim, toda a defesa apresentada pelo doutor Antônio Aleixo, com uma participação decisiva do historiador, pesquisador e também advogado Moacir Santana, que terminou substituindo o doutor Sapucaia quando ele assumiu um cargo na magistratura. Mas o livro traz o prefácio do doutor Antônio Sapucaia, que é uma peça literária à parte. Ele considera que o caso Delmiro Gouveia é um dos 2 maiores erros judiciais da história do Brasil. O outro é dos irmãos Naves, em Minas Gerais. Sebastião e Joaquim. Pois é, os 2 foram condenados a 25 anos por latrocínio, né? Roubo seguido de morte, nunca apareceu o dinheiro e o cadáver tampouco. Aliás, o cadáver surgiu 15 anos depois. Livinho da Silva dizendo bom dia, boa tarde e boa noite. E o doutor Sapucaia escreve nesse belíssimo prefácio, contundente, que conquista você logo na abertura do livro. Obrigado. Nas veias dos inquéritos policiais forjados em Minas Gerais e Alagoas, corria sangue humano, bombeado pelo coração da mentira, disfarçada de verdade, escrevendo-se em vermelho páginas negras que iriam dormitar nos arquivos forenses. Ou seja, esse foi um sentimento que o senhor carregou para a vida toda, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Sim, e veja o seguinte, então começamos no primeiro contato com o Aleixo me telefona para ir até lá, falar com ele no escritório dele. Ele já tratou de fazermos
inquirição ad perpetuum rei memoriam, que não é outra coisa senão a coleta de provas antecipadas, porque com a minha entrevista já havia algumas pessoas sido citadas, por exemplo, o ex-deputado e ex-ministro do Tribunal de Contas, naquela época era ministro em vez de conselheiro, Cícero Torres, um cidadão que residia Medeiros, fulano tal Medeiros, que residia na Ladeira do Brito, havia um pessoal de Penedo. Aí o Aleixo apressou-se, ficou ansioso, queria colher logo esse material. Então, de início, demos entrada numa ação na segunda vara da capital, uma inquirição. Em 1968, logo, 68 foi. Demos entrada nessa petição. O juiz era o doutor Abelardo Luna Duarte e o promotor Adércio de Almeida Vasconcelos, de saudosa memória, um estimado amigo a quem eu queria muito bem. E demos entrada também em Penedo. Em Penedo o juiz era o Ives Malta Gato e o promotor era meu amigo, o doutor José Arnaldo Torres Baltar, a quem eu conheci profundamente. E um dia ele disse: rapaz, você tem condições de aprender? Eu digo: tenho não, porque eu trabalho 2 horários na Secretaria de Administração e trabalho 1 horário na Gazeta. À noite eu trabalho na Gazeta. Esse mas não tem problema não, eu sei como resolver isso. Tem o Chico Guerra lá, o Francisco Guerra, que era um advogado excelente, brilhante, redigia muito bem, e o gentleman, né? Se eu falo com o Chico Guerra, eu subestabeleço o nome dele e acabou, fica para lá. Olha, foi gente, feito. O resto dessa história, o doutor Sapucaia vai contar daqui a pouco, porque realmente merece ser conhecida. Eu sugiro às pessoas que quiserem, adquiram esse livro. Ele está à venda na imprensa oficial Graciliano Ramos. E eu vou fazer aqui a leitura de uma citação que cabe com perfeição nesse belíssimo trabalho. É uma citação de Émile Zola, num processo também absolutamente fantástico, que marcou época na história da França, na virada do século XIX para o século XX. Eu acuso, ou j'accuse, Émile Zola, a verdade em marcha, que ele diz o seguinte: não há luta mais heróica que o debate da verdade em favor da justiça. De 65, doutor Sapucaia, até 1983, foi uma longa jornada, mas a quantidade de informações, de documentos que o doutor Antônio Aleixo, Moacir Santana e o senhor também foram buscar, mostram esses documentos que o caso não poderia jamais ter chegado ao que chegou. É um conjunto de erros tão graves e tão perversos que, no final das contas, o sentimento de indignação que ficou no senhor, sem dúvida nenhuma, o senhor consegue transpor para os seus leitores. Aqui, o que é que o senhor considera mais grave? Se é que há algo mais grave: a tortura, a participação do Ministério Público, do Judiciário, o papel do secretário do Interior, então, Moreira e Silva, do governador do Estado. Quem contribuiu mais para chegar a esse desfecho terrível? Eu não considero nada mais grave, que se equiparam em termos de tortura, em termos de omissão, vamos dizer, eu considero isso totalmente equiparado, porque é inimaginável, mesmo naquela época, que nós tivéssemos as autoridades, tivéssemos, vendo que as autoridades constituídas, a começar do governo do Estado, que não é do governador do Estado, que na época era o Batista Cioli, passa pelo secretário do Interior, que era Manuel Moreira e Silva, que é nome de avenida hoje em Maceió, vai além, com os 2 juízes que funcionaram no feito, funcionaram na ação, os promotores e os policiais que foram exatamente o Pedro Nolasco da Silva e José Rosendo, que foram os 2 policiais encaminhados pelo governador para apurar exatamente o crime. Só que um crime de uma repercussão nacional, eu diria até talvez internacional, de certa forma, é pela importância que era de Delmiro Gouveia, e essas autoridades têm interesse, o máximo interesse, em que o crime fosse apurado de qualquer sorte. E daí escolheram 2 bodes expiatórios. 2 bodes expiatórios. Como sempre pobres, né? Exatamente. E sem condições de se defender. Sem condições de se defender. Então, mas Ricardo, eu gostaria de voltar um pouco para dizer como foi a entrada do Moacir. Porque eu fui nomeado juiz de direito no dia 5 de março de 1971,
para a comarca de Água Branca e tomei posse no dia 8 de março de 71. Imediatamente comuniquei ao Aleixo, como não podia deixar de ser, que havia impossibilidade de eu continuar funcionando no processo, dada a incompatibilidade do meu cargo com a advocacia. E então o Aleixo refletiu um pouco no escritório dele, disse: rapaz, eu li há pouco tempo um livrinho do Moacir Santana sobre Delmiro Gouveia, e o Moacir está por dentro desta situação. O Moacir foi meu colega de turma, é um cara brilhante, é um grande pesquisador, eu vou convidá-lo para ficar no seu lugar. Imagina que diferença, meu Deus, um homem como Moacir, que eu considero o maior pesquisador do momento, eu ser substituído por ele. Longe está, evidentemente, de haver essa substituição à altura. O certo é o seguinte, é que ambos se entenderam, o Aleixo procurou o Moacir aceitou. Se completaram, né? Muito bem, um fazia uma pesquisa, né, documental, né? E o Moacir já vinha se interessando, já vinha pesquisando. Tanto que tinha interesse em pegar um processo lá de Água Branca, um processo chamado processo José Rodrigues de Lima. Que era apontado como mandante. O mandante, é apontado como mandante. E por que o nome dele desapareceu? Foi despronunciado. Este processo que nós fomos buscar em Água Branca, nós fomos lá no dia 27 de agosto de 1982. Saímos aqui cedo. Podia, né? Porque o senhor já era juiz. Já era juiz porque o Moacir me chamou porque eu tinha sido juiz de Água Branca. Claro. Aí é mais fácil, segundo ele. Não era, não havia. Se o Moacir tivesse sido sozinho, teria sido a mesma coisa. E lá procuramos a escrivã Maria Dantas, ela imediatamente pegou o processo, estava até aguardando. E levou, disse: pronto, está aqui, doutor Moacir, o senhor assina esse protocolo e pode ir embora. Voltamos no mesmo dia e a partir daí a luta começou, né? Em seguida, o Moacir descobre nos arquivos do arquivo público, dos arquivos do arquivo público de Alagoas, do qual ele é diretor, e foi inclusive, o primeiro diretor do arquivo público, descobriu uns autos de diligências policiais ou de auto de retratação. Eram os dois, no caso, o Rósio e o Jacaré, desfazendo aquela confissão, exatamente, aquela confissão que fizeram sob vara, né? Sob pancada. Por quê? Porque o Manuel Moreira e Silva, que era o secretário do Interior, mandou trazê-los de Água Branca até aqui a capital, onde ficaram na casa de detenção, que era localizada de frente ao quartel da Polícia Militar. Nesse setembro você não existia nessa época, não. E você era muito criança. E trouxe também as testemunhas que tinham sido ouvidas lá. Aquele Rodrigues Pereira, que tinha acabado de jantar com o Delmiro Gouveia, na casa dele, quando ele foi assassinado, trouxe a Másia do Delmiro Gouveia, que era joventina do Carmo, era uma velhinha. Uma das, né? Era uma velhinha de 25 anos de idade. E quem mais? E o jantar foi servido por Zé do Pó, que não era outro senão José Alexandre Cordeiro, que trabalhava na casa de Delmiro Gouveia. Esse pessoal todo foi ouvido aqui, ouvido evidentemente com todas as regalias, independente do Rósio e do Jacaré, que não saíram da casa de detenção. E nesta oportunidade, o que eu mais lamento é isto, é que o secretário do Interior, com a autoridade que lhe é própria, Manuel Moreira e Silva, tem ouvido todas as declarações, porque na oportunidade do Rósio disse: nós gostaríamos que Vossa Excelência fizesse o auto do exame de corpo de delito, como ele diz, a participação dele, em nós, certo. Não disse nem nós. E para ver a situação, mostrou o estado em que se encontrava, as costas todas toda lanhada, o peito com marca de coice de fuzil na expressão do próprio Rósio, os dentes quebrados por coice de fuzil também. Era um frangalho, dois frangalhos humanos, essa é que é a realidade. E ele não deu valor a isso. E mais, eles chegaram a afirmar também que o Pedro Nolasco da Silva, que era o capitão na época, e o sargento José Rosendo, afirmaram, se ele não confirmasse o que tinham dito, e quando voltasse eles seriam assassinados como dois cachorros. É uma série de provas que o livro traz, e isso faz parte do processo, né, da revisão criminal, telegramas
em que apontam... Dois álibis fundamentais que não foram anexados aos autos. Não foram anexados. Diga-se de passagem, não foram anexados. Mesmo a confissão do José Gomes, né? José Gomes de Lima José Gomes de Lima e Sá. Em 1948. 48. Quer dizer, isso também não apareceu no processo. Aquilo é uma coisa importantíssima. Você sabe como aconteceu aqui? Por que dá sumiço a isso? É obra de acaso. Aquilo é o seguinte, o Tadeu Rocha, que é autor de um excelente trabalho sobre Delmiro Gouveia, é alagoano de Santana do Ipanema, mas sempre ficou o tempo todo lá em Recife, como escritor e jornalista. Encontrava-se aqui em Maceió pesquisando no arquivo público e no Instituto Histórico sobre Delmiro Gouveia, quando se deparou com o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que não era outro senão o Lúcio Batista Antunes. E eu tenho a impressão que nisso aí prevaleceu até a amizade, porque o Tadeu Rocha era parente do desembargador Hélio Cabral, né? Na certa fez ver que ele estava aqui e tal, e ele disse o seguinte, que tinha um assunto muito importante que gostaria de levar ao Aleixo. Que era a declaração em torno da confissão do José Gomes. Do José Gomes de Sá. Aí foram ao Aleixo, uma maravilha esse documento, porque o José Gomes de Sá, é bom que se diga, vamos abrir um parênteses para dizer isso, ele também, o processo foi aberto contra ele, mas ele, quando percebeu que ia ser pronunciado, ele fugiu para o interior do Ceará e de lá fugiu para a cidade para Goiás, para o estado de Goiás, na cidade de Porto Nacional, que hoje parece que pertence até a Tocantins, salvo engano. E de sorte que ele ficou para lá e lá mudou o nome, Raimundo Lopes. Ficou numa pensão e ficou a vida toda, até prestes a morrer. Estava praticamente moribundo quando gostaria de ser ouvido por um promotor de justiça. Promotor, o padre, o juiz? Padre e juiz. E foi ouvido por todo esse pessoal. Houve a confissão in extremis, né? Que houve desembargador que não aceitou isso. Mas o que é certo é o seguinte, ele confessou tudo e disse que não gostaria de morrer vendo 3 inocentes sofrendo, quando na realidade os autores intelectuais do crime foi ele, José Gomes de Lima e Sá, e o coronel José Rodrigues de Lima, que era ex-intendente de Piranhas. E quanto aos atores materiais, eram o Herculano Soares Vilela, que morava na Serra do Cavalo, em Água Branca, o seu cunhado Luiz dos Angicos, e o Cabra, como ele chama, que era empregado dele, do Herculano, o Cabra Manuel Vaqueiro. Eram os 3. Eram os 3 autores materiais e os 2 intelectuais. Ele mesmo confessou. Eu vou aqui ler um trecho do prefácio feito pelo Dr. Antônio Sapucaia. Repito, uma peça literária à parte nesse livro. Ele diz o seguinte: o momento comporta um desabafo. Se a justiça não tivesse sido omissa e pusilânime, fechando os olhos à realidade cruel e brutal espargida nos autos, certamente o maior erro judiciário de Alagoas não teria existido, e 2 réus não teriam sido transformados em trapos humanos, mulambos de gente, frangalhos de seres vivos. Depois, ao ver o resultado desse novo processo, como é que o senhor se sentiu? Qual foi o sentimento que veio à sua alma, sabendo que Jacaré morreu em 1924, 5 assassinado, anos depois, assassinado na fazenda Laranjeiras, que pertencia à Água Preta, cidade de Pernambuco, vizinha à Colônia Leopoldina. Tanto que ele foi sepultado em Colônia Leopoldina. E Rósio Moraes morreu no Hospital Constância, hoje Hospital Elvio Alto, em 1979. Ambos não tiveram direito de se saber considerados pela justiça, pelo Estado alagoano, pelo Estado brasileiro como inocentes. Estamos de volta, Ricardo Mota Entrevista. Hoje tem um prazer especial de receber o desembargador e escritor Antônio Sapucaia. Nós estamos falando sobre a revisão criminal do processo Delmiro Gouveia. Segundo o próprio doutor Antônio Sapucaia, um dos maiores erros judiciários da história do Brasil, que não é pouco.
haviam sido condenados Rósio Moraes e José Inácio Pia, o Jacaré, por esse crime, pelo assassinato de Delmiro, em 1983. Só repassando aqui, a partir de uma entrevista realizada pelo doutor Antônio Sapucaia, foi reaberto o processo e os dois foram considerados, lamentavelmente, já ausentes e inocentes. Quando saiu essa sentença, doutor Sapucaia, a decisão do Tribunal de Justiça sobre a revisão, no dia 24, não é isso? De maio de 1983. O que é que o senhor sentiu? Eu senti uma sensação de alívio, uma satisfação profunda e indescritível. Essa que é a realidade. Porque, afinal de contas, está se fazendo justiça. É pena que tenha sido uma justiça tardia, uma justiça demorada, uma justiça arrastada, mas que, felizmente... Mas para a família tem uma representação muito grande, né? Onde quer que estejam o Rósio e o Jacaré, pelo menos eles estarão experimentando essa sensação de alívio que eles tanto perseguiram, tanto esperaram. Por favor, essa fotografia do doutor Antônio Sapucaia com o Rósio Moraes, por favor, mostra aí os dois conversando, que foi o início de tudo, né? O senhor lembra desse dia, né? Hoje, com carinho, enfim, depois que o senhor vê esse livro pronto? Eu não gostaria nem de revelar isso, mas eu tive momento de deixar as lágrimas cair. Mas isso é importante, isso é fundamental. Eu não gosto nem de lembrar, sabe? Porque se é uma pessoa que não gosta de injustiça, sou eu. Eu me sacrifiquei de toda a maneira, de todas as formas, para, na condição de magistrado, não cometer injustiça. E graças a Deus, hoje o senhor morreu, eu morro com uma consciência tranquila, tranquilíssima, porque tenho certeza absoluta que é possível até que eu tenha cometido alguma injustiça, mas se eu a cometi, não foi deliberadamente. O senhor sabe, doutor Sapucaia, o que é que o Emílio Zola disse sobre o senhor, sem conhecê-lo? Ele disse o seguinte: um erro judiciário é uma força em marcha. Homens de consciência são conquistados, atormentados, devotam-se cada vez mais obstinadamente, arriscam sua sorte e sua vida até que a justiça seja feita. Não estava escrevendo sobre o doutor Sapucaia? Estava. Não o conhecia ainda. Mas olha, eu quero aqui, pessoalmente eu não represento nada nem ninguém, mas parabenizar e agradecer ao senhor. Muito obrigado. Por esse trabalho. Muito obrigado. Tá certo? Pode ter certeza que os alagoanos têm muito orgulho disso. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Eu me sinto muito honrado por isso, principalmente com esses parabéns dados por uma pessoa do seu Jair, do seu quilate, a quem eu conheço muito de perto, graças a Deus. Um velho operador da comunicação. Obrigado mais uma vez, obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.